Olá, querido e querida ouvinte do Conversa B2B. Bem-vindos à nossa segunda parte do especial aqui que a gente está fazendo de final de ano, final de 2025. Eu e o Gil aqui, diretamente dos estúdios Conversa B2B, para mudar aqui um pouco o cenário. Se no primeiro episódio desse especial, né, Gil, a gente falou um pouquinho dos nossos aprendizados em relação a 2025, nesse aqui a gente vai trazer um pouco para a nossa audiência, né, Gil, o que a gente tem assim de visão, né, para 2026, o que a gente acredita que realmente vai fazer a diferença nesse ano que está por vir. Eu não sei quando é que você está ouvindo esse episódio, né, ou assistindo, mas com certeza relevância a gente vai entregar aqui, beleza? Então o que acontece? Assim como a gente selecionou 5 aprendizados importantes de 2025, que você, caso não tenha visto, corre lá e assiste, a gente selecionou outros 5 movimentos que a gente entende ser estratégico e importante você entender aí para 2026, certo, Gil? Isso aí. Lembrando a vocês aí que estão nos assistindo que o Conversa B2B ele é produzido e oferecido pela Conversa Tech, que está chegando ao seu 10º ano de atuação. Quantas empresas aí você conhece que tem 10 anos? Não é fácil chegar em 10 anos, Não né, é Gil? fácil. Não é Foi, fácil. ó, suadeira. Então, a Conversa Tech, há 10 anos já, transforma conversas em resultados, certo? Através de estratégias, metodologias e, com certeza, se você está tendo dificuldade aí de tracionar suas estratégias para geração de demanda, vale a pena trocar uma ideia aqui com a gente. Certo, Gil? É isso aí. Vamos lá, então, para o nosso episódio, começar a nossa conversa. Ô, Gil, a gente selecionou aqui, então, também digo algumas possibilidades do que o pessoal tem que ficar atento em 2026. A gente trouxe aqui 5, e a primeira que eu queria trazer aqui para a gente discutir é o seguinte, é a questão da força do presencial. O mundo fica cada vez mais digital e isso fortalece cada vez mais o presencial. Qual que é o lance aqui, Ju? Me conta um pouquinho para a gente dividir com a nossa audiência. A prova cabal é que a gente está aqui ao vivo, Verdade. né, presencialmente aqui. A discussão, inclusive, desse roteiro foi presencial. A gente, né, como vocês sabem, a gente trabalha bastante remoto e, claro, que tem os encontros aí. Mas trazendo um pouco para essa discussão, o que a gente tem percebido e me chamou bastante atenção esse ano em especial, já é algo que todo mundo tem comentado, né, que os eventos voltaram com muita força e tudo mais. Mas eu acho que o que a gente percebe é que o B2B, na verdade, extrapola, né? Mas o marketing B2B em geral está muito instável, né? Ele está num processo de transformação muito grande. Isso, obviamente, gera muita ansiedade, gera desconforto, e o que você vai buscar, na verdade, vai buscar pares, pessoas que estejam passando pela mesma dificuldade para trocar e tudo mais. Então, eu acho que é um movimento super benéfico. A gente fez um evento esse ano, de 2025, e foi incrível a adesão, assim, me chamou muita atenção como as pessoas realmente interessadas não só no evento, mas interessadas realmente em conversar, em saber mais, ali, em ter troca, algo que, né, há pouco tempo atrás era pouco visto, ou mais sutil. Era um grupo de pessoas interessadas, os outros estavam ali, né, mais pelo relacionamento somente, mas o interesse genuíno no assunto. Por algum tempo eu entendia, ou era discutido isso como uma reação pós-pandemia e tudo mais. Tava muito ligado ao lance pandêmico, Eu já acho, bom, até porque já se passou um bom tempo, eu diria que esse momento de transformação está fazendo com que as pessoas se reúnam mais. Tanto é fato que a gente também tem visto movimentos de comunidades, né, grupos de WhatsApp, eu participo de alguns, inclusive, e isso tem evoluído e as pessoas têm trocado. Por incrível que pareça, existe realmente um grupo. Se você não faz parte, busque aí, né? Participe dos eventos, isso tem sido bastante legal. Tem um lance aqui, é o marketing ser um promotor de conexão entre pessoas, né? No final, via comunidade e tal. Mas é que dentro desse grupo de conexão entre pessoas, a conexão presencial isso tem muita força, óbvio.
razões humanas, assim. Obviamente, para chegar no presencial, pensando como geração de negócio, geração de demanda, você precisa, né? Não dá para convidar para jantar alguém que você nem que sequer conhece. Nunca Então, conhece. tem um baita de um trabalho. Então, o presencial vem, né? Essa troca é importante, mas do ponto de vista de geração de negócio, você tem que fazer um bom trabalho antes de chegar a esse ponto, né? Isso. E aí também a conexão pode acontecer num grande evento, num evento pequenininho, ante o fio, uma Aqui coisa a gente mais... está falando de qualquer tipo de relação presencial, realmente é sobre isso. Isso. Então vamos ficar com isso para 2026, pessoal, essa questão de trazer conexão entre pessoas e usar de maneira estratégica e inteligente a conexão presencial, que ela tem muita força. Geração de conversas, conversa tech é isso, né? Isso. Não à toa somos a Conversa Tech e o Conversa B2B também. Total. Beleza. Outro assunto que a gente entende ser fundamental é, vejam só como o mundo dá voltas, a volta do conteúdo denso, porém nem tanto. Hoje a gente sabe aqui, né, que durante um bom tempo o drive da produção de conteúdo não, o conteúdo tem que ser rápido, corte rápido, até 1 minuto, vídeo rápido, postagem rápida, ganchos, enfim, tudo trazendo o desafio de você ser bastante conciso, sendo honesto, né, sendo gentil, ou melhor, com esse tipo de direcionamento, porque as pessoas você não consegue capturar a atenção da pessoa por mais de 1 minuto, sei lá. E isso está sendo rediscutido bastante, né? Porque, vamos lá, a complexidade dos assuntos, dos temas dentro do universo B2B é cada vez maior e, por consequência, não encaixa o tema de você conseguir tratar os assuntos esses assuntos complexos com a devida profundidade num corte de 1 minuto, sei lá. O que você tem observado também a respeito? Assim? Você acha, então, que o que a gente tem observado aqui de que o conteúdo denso... Eu não digo nem que perdeu força, porque às vezes também eu acho que o pessoal fala o conteúdo denso já era, conteúdo denso... Ele sempre teve muito valor, sempre vai ter. Mas você entende que o mercado está tendo um melhor entendimento e melhor relação com esses conteúdos mais extensos, mais densos e por aí vai? Eu acho que tem uma questão que é a proliferação de conteúdo, né? A facilidade cada vez maior de se produzir conteúdo. E aí a escolha por suas fontes se faz necessária. E ao escolher as suas fontes confiáveis, a chance de você querer se aprofundar é extremamente mais ampla, né? Maior. Então eu acho que é um processo pelo qual a gente está passando. Eu não acho hoje que necessariamente tudo tem que ser muito profundo já. Não acho que é isso, mas acho que é um processo no qual... como a gente até já falou, né, dessa tendência de 2025, de inteligência artificial, para encontrar as informações, buscar as informações. Então, quando entra num conceito mais profundo, a chance de você entrar na mente, aí eu acho que é maior. Já visto, a gente, né, aqui com o podcast mesmo, já teve algumas crises de falar, cara, pô, esses episódios, né, de uma hora... Vocês estão malucos, tem que... E a gente vê que as pessoas, né, é um grupo importante de pessoas, não são todos, mas enfim, né, é relevante e a gente tem visto que isso tem aumentado, que a vontade de se aprofundar nos temas, ela vem crescendo. Então, eu acho que é um movimento sempre contrário ao que, né, então agora teve uma febre, né, conteúdos rápidos, lá. Aí agora eu acho que o equilíbrio vai para esse caminho de como você escolher boas fontes e a partir dessas boas fontes você ter uma disponibilidade maior, dedicar mais tempo a se aprofundar com aqueles conteúdos. Boa. E acho que também o mix sempre é interessante. Você pode ter um conteúdo, uma pílula, uma coisa mais de a gente consumo sempre fala curto e se aprofunda depois. Porque se você também não traz um conteúdo mais denso, tu não consegue realmente demonstrar a tua expertise técnica ou visão estratégica, a sua visão de liderança de maneira mais completa. Então fica uma lacuna ali para a construção da tua percepção no mercado também. Eu acho que também muito influenciado pelo B2C, né, que tem essa emergência que a gente no B2B não tem tanto. E acho também que um exemplo é próprio... Não é que você não deve, de repente, o que a gente fala bastante, que é conteúdos âncora, que a partir de conteúdo você cria conteúdos menores, né? Isso. É o que a gente... final com o podcast acaba também utilizando.
esse é o canal que a gente mais se sente à vontade, mais investe, mais entende que tem a cara da conversa tech ou da conversa B2B, né? Então, nada melhor do que esse exemplo. E a gente, obviamente, gera recortes, gera trechos, gera estudo a partir dessas discussões. Então, e são trechos menores, né? Então a gente não é que deixa de fazer, mas a densidade, eu acho que também é uma forma de reconhecer, né? Total. Criar conexão verdadeira, né? Porque é isso, você só se identifica. Primeiro você tem uma simpatia, para você realmente se identificar, você precisa ir mais a fundo. Boa. Legal. A gente tem aqui agora o nosso item número 3, que são os nossos queridos dados de intenção que chegaram para ficar, cara. Eu boto uma fé danada nisso aqui, tá, pessoal? Tanto eu quanto o Gil, a turma aqui da Conversa Tech, do Conversa B2B também. O que acontece? A gente tem alguns episódios que a gente gravou ao longo desse ano aqui, inclusive, de 2025, que a gente explora a questão dos dados de intenção, episódio número 55, por exemplo. O contexto aqui temos uma série de tecnologias hoje que tem viabilizado uma coleta de dados de engajamento e de intenção das empresas que está conseguindo levar essa estratégia para um outro nível. Então, hoje, a gente consegue, dentro de uma estratégia de marketing, unificando todas as frentes, né? Evento, campanha de mídia, produção de conteúdo, atuação no LinkedIn. Tu consegue unificar tudo isso embaixo do mesmo guarda-chuva estratégico e, por consequência, consegue mensurar isso com uma visão unificada. É o que a gente também falou no episódio passado sobre os aprendizados de 2025, né? Dessa questão do marketing operando muito em silos. O dado de intenção é justamente o que consegue colar tudo isso. Então, a gente consegue ter hoje um nível de dados que vão indicar engajamento das empresas junto às nossas ações, junto, né, à nossa comunicação, que pode ser acesso a conteúdo, presença em evento, inscrição em um e-mail, baixou algum material. Mídia, acesso à mídia, consumo da newsletter que eventualmente você manda ali com alguma periodicidade. Então, beleza, tu consegue ter um nível de captura desse dado super interessante e atribuir pontuação a partir desse engajamento para as contas, né, Gil? A gente está falando muito disso. Sai daquela visão de observar o engajamento da pessoa, que beleza, tem importância, mas você dá uma visão mais estratégica disso ao pontuar a empresa. Você entende que aquela empresa está fazendo um movimento, de repente, no sentido de comprar o teu produto, ela está demonstrando ali um comportamento de alto interesse no seu produto, no teu serviço. Então, a gente tem essa questão do engajamento. E tem a questão do timing também, né, Gil, que a gente consegue medir. Quer falar um pouquinho dessa questão do timing? Que a gente, no final, a ideia é juntar engajamento com timing da conta. Porque engajamento é um conceito bastante difundido, vamos dizer assim, né? Já desde, se for falar de social e tudo mais. Mas aí tem esse gatilho, vamos chamar assim, né? Que no final do dia você vai acompanhando aquela presença no evento, clicou na mídia, essa história toda. Mas, cara, qual é o momento mágico, né? O que vale ouro no B2B? Porque, de novo, um contrato, né, de B2B pode ser que ele tenha contratado um concorrente teu que está casado lá 2 anos e só daqui 2 anos ele vai abrir a discussão. Então, se você se mantém próximo, né, com todos esses canais aí mencionados pelo Gui aqui, e qual que é o elemento que falta? Timing. Qual é a hora que ele vai estar? Então, se você fez um bom trabalho de estar, né, na cabeça, de estar presente, de estar ali pingando a newsletter. Gente, ele abriu só, não clicou. Cara, você está presente, né? Tem tantos pontos de contato, não tem nenhum que seja matador. É o conjunto deles. E você conseguir capturar e medir ele, cada canal de contato com esse olhar conta. Agora, se você percebe que tem uma visitação a páginas específicas, né? Se você consegue identificar que está tendo buscas, né? E é possível hoje em dia com ferramentas identificar uma busca específica de soluções relacionadas ao teu produto, você pode ativamente chegar nesse cliente e dizer, cara, né, tenho percebido aí um interesse maior da tua parte, me parece que em produto, você quer uma ajuda aí, como é que é? Então a mágica do timing
é super relevante nessa questão de dados de intenção. Não adianta, né? Só que, vamos lá, se você trabalha só timing, você possivelmente não vai ter essa abertura ou essa preferência aí, né? Aquela história que a gente falou de chamar para um evento. Você não tem proximidade, ou eventualmente eu nem conheço a sua marca e você... Um jantar não tem. intimista. Agora, se você está ali, né, fazendo um bom trabalho de presença de marca, de presença, né, de thought leadership com seus conteúdos e tudo mais, a chance nesse momento que você detecta que ele está no timing, né? Lembrando, aqui ele não falou, quero falar com vocês, ele não fez nada, gente, a conta está lá, o cara está pesquisando, cada vez está mais difícil essa história de levantar a mão, quero falar sobre, mas você consegue previamente capturar e eventualmente sair na frente do seu concorrente, porque em todo mercado é isso, está sempre buscando, vai buscar em você em pelo menos mais outros 2 ou 3 concorrentes aí para comparar. A grande vantagem que você sai é se você tem presença e se você se antecipa e consegue, né, falar com o interlocutor correto. Boa. Então é isso. A gente realmente aqui é uma mudança de modelo de go-to-market mesmo, né? De você conseguir ali nutrir o mercado, conseguir monitorar esse nível de engajamento em paralelo, monitorando o timing das empresas. Pode até acontecer, inclusive, da empresa... O que a gente quer, né? Que a empresa esteja com alto engajamento e eu consiga identificar que ela está num timing bom. Puta, essa empresa está dando todos os indícios que ela está em momento de compra ou de consideração. Bora abordar. Inclusive, tem uma chance boa dessa empresa te procurar, né? Porque ela já está altamente engajada contigo e tal. Mas mesmo que não procurar, tu vai abordar ativamente, convidar para um evento, enfim, você vai ver uma melhor maneira de chegar junto ali. Mas pode ter o caso, inclusive, de empresa que está num time, mas ela não tem um alto engajamento contigo. Mesmo assim, é um dado importante para você pensar uma maneira mais adequada de abordar essa conta, se aproximar, claro. Sabendo que ela não tem um alto engajamento. Então tu não vai chegar, oi, tudo bom, vamos jantar aqui, eu, você mais 2. Não vai ser essa abordagem que tu vai fazer. Vai usar uma outra forma de capturar atenção. Isso modula o timing e o engajamento é o que vai modular a tua abordagem. Se você tem alto engajamento, já tem proximidade, tem pessoas cadastradas da empresa no seu CRM, é um tipo de abordagem. Se é uma abordagem, se alguém que é pouco engajado, se tem pouca gente no seu CRM ou não tem ninguém, é um outro tipo de abordagem. De qualquer jeito, você está ali, né, lutando para ser entrar em vantagem e ser escolhido. Então, é um pouco essa lógica. B2B é isso, cara. A questão, obviamente, o marketing, claro, é gerar resultado, mas no limite o papel do marketing é levar a empresa à consideração, você ser considerado. A grande questão é, você deveria, a cada oportunidade, você ser capaz de se colocar e ser considerado. Então, esse é o grande desafio. A questão da comparação com o concorrente e tudo mais, aí são outros aspectos. Nem todo mercado, você não vai ter todo mercado, nem que seu produto seja muito bom, né? Hoje em dia, sempre tem um concorrente que tem aspectos diferentes do seu. Não quer dizer, talvez o cliente nem era para você, né? Ele nem tem a característica de ser seu cliente. Nem era para ser, exato. Tem uma outra questão dos dados de intenção também, que isso vira uma informação, cara, é inteligência comercial na veia, né? Que é um tipo de dado que você consegue identificar as contas que estão em momentos específicos e, obviamente, que isso, para uma estratégia comercial, vale muito. Tem também a questão de ser um excelente reporte do impacto que o marketing está gerando frente ao teu mercado endereçável para você passar para alta liderança, por exemplo. Então, tu consegue falar lá, ao invés de... que a gente também comentou na primeira parte aqui desse especial, de que ao invés de falar que eu tive tantos acessos pela minha campanha de mídia, eu tive tantas pessoas presentes no evento, minha taxa de clique e abertura da newsletter é tanto, que isso, olhando isoladamente, tem pouco impacto para o negócio, é você conseguir mostrar para uma alta liderança, por exemplo, que dentro deste grupo de empresas X aqui que você monitora e que tem perfil para ser cliente é um ICP, você conseguiu gerar este nível de engajamento, começa a mostrar a evolução do engajamento dessas contas ao longo do tempo, cara. Isso sim movimenta a roda ali, né? É isso. Então, pessoal, 2026, que seja o ano dos dados de intenção para você que está nos ouvindo aí também. E assim, aí o quarto item aqui.
a gente está falando dos dados de intenção e tem uma dobradinha muito interessante aqui, que é o ABM com os dados de intenção, que, cara, é um casamento perfeito, assim. E aí, Gil, o tema é, os dados de intenção ele é bastante útil para você monitorar um mercado mais amplo, por assim dizer, mas ele pode ser ele é bastante eficiente também para você usar ele num contexto de ABM com um grupo menor de contas, um ABM one-to-few, ou até um one-to-many, ali também no one-to-many também, especialmente, ele é bastante útil. Quer falar um pouquinho desse contexto aqui, Gil? O que a gente entende como sendo relevante para esse ano de 2026, 2027 e por aí vai? A gente até comentou, né, da influência do ABM, da mentalidade ABM, né, no marketing B2B, né, e essa força vem para ligada especialmente agora com a possibilidade de você capturar outros dados. Então, assim, se a gente for para um modelo one-to-few em que você, né, claro, buscava esse relacionamento até chegar numa possibilidade de discutir negócio, hoje em dia você tem um elemento mais que qualifica ainda melhor essa abordagem, né? A gente estava falando da dificuldade, por exemplo, do social selling, de cada vez mais competitivo. Se você for monitorando, né, essas contas, fizer um bom trabalho, supondo aqui 50 contas, né, com uma mídia, com conteúdo relevante para essas contas, para esse, né, quebrado em segmentos, que seja, enfim. Se você conseguir monitorar isso de uma maneira mais estruturada, através de dados de intenção, a sua ativação, né, na hora de falar, cara, ó, o cara está pronto, né, ele pode falar, vai ser muito mais assertivo e a chance de você ter sucesso é muito maior. Claro que aí vai envolver um processo de ter paciência, né, em abordar, em monitorar essas contas e abordá-las no momento certo. De novo, mesmo caso anterior, a conta pode estar com um contrato agora e que vai vencer em um momento X, você acaba conseguindo essa informação nas interações, eventualmente, e aí você tem que estar atento a essas indicações de timing. Entrou no timing, não é uma abordagem, né, apesar de ser 50 ou 100 contas, você não vai fazer uma abordagem padrão. Definitivamente não. Aí se você tem dados nesse nível, você pode criar uma abordagem exclusiva e única para aquela situação, né? Então eu acho que esses elementos sofisticam, né? Abrem um pouco, descortinam, vamos dizer assim, esses elementos de timing especialmente e de nível de engajamento e o nível de engajamento aí qualificado, ajudando a qualificar o timing também, dependendo de qual página, então uma página de produto e tal, você consegue ter elementos que permitem você ter uma abordagem mais profunda e mais adequada e tudo mais. Então, pelo canal, a chance de você ter um sucesso vai aumentar muito. Então, eu acho que esse é um caminho importante para 2026, porque agora... Só para ficar claro, dar atenção já é uma realidade, gente. Assim, não é que a gente está falando de... Quando a gente está trazendo... Não é uma tendência, ele está rolando, tá? Então, assim, 2026, quem estiver fazendo isso, obviamente, vai estar na frente. E aqui vale aquela lógica também de ser um ótimo insumo de reporte de resultado do ABM também, né? Dentro das 50 contas, do trabalho que a gente tem feito aqui consistentemente no ABM... Olha o nível de engajamento que essas contas têm, as conversas que a gente tem gerado e tudo mais. Que tem a ver um pouco com o que a gente falou em 2025, de perceber que as pessoas, né, que o curto prazismo tem diminuído, ou tem sido mais realista, vamos dizer assim. Essas informações ajudam a construir essa mentalidade de, cara, estamos no caminho certo, vamos ter a paciência de esperar que os resultados aconteçam, porque uma coisa é a metodologia e o caminho percorrido e a consistência para chegar lá, né? Então, os dados de intenção, essas informações ajudam muito a comprovar essa tese. Boa. E aí só um detalhe, para quem aí assim um uso mais avançado aqui dos dados de intenção dentro do ABM, você pode até, depois de ter um nível de maturidade no uso de dados de intenção, até usar isso, né, o nível de engajamento de contas, até timing, como critério para eventualmente você pegar uma conta e colocar no teu programa de ABM. Também. Você fala, cara, vou usar essa conta porque eu tô com uma série de indícios de que ela tá num momento especial aqui e que valeria eu fazer um esforço bastante concentrado nela, tá? Então,
pode ser uma maneira interessante de jogar com ABM, dados de intenção, nessa camada de escolha de contas. Até porque dificilmente, né, se você tem raros casos, pelo menos a gente vê, que uma estratégia só vai ser suficiente para você atingir os seus resultados. Normalmente você tem um programa de ABM mais amplo rolando, um mais, né, com menos contas, mais agressivo, mais, né, e eventualmente uma mídia mais aberta para conseguir capturar a atenção de outros, furar a bolha, né, que a gente chama, para conseguir trazer essa... Então, ao identificar alguém que tem o perfil e que está mais engajado, sem dúvida, uma ação mais próxima, trazer ele, né, mexer, inclusive tirar quem, às vezes também, né, também é um elemento que a gente sempre fala de trazer para o programa, uma conta mais engajada, eventualmente os dados também apontam que aquela conta é melhor tirar. Boa, também pode servir para critério de exclusão, né? Exclusão, inclusão e exclusão. Bota ela para lá e aí em algum momento a gente pode trazer de novo. Boa, chuta para lá, pega uma melhor. Muito bem. Vamos para o nosso quinto aqui então, que é uma questão que não, também assim, mas isso não é reinvenção da roda, claro que não, mas ela está muito relevante no contexto atual. Que é a questão de nós, como marqueteiros aqui, garantir a construção de uma audiência própria. Total. De você ter uma audiência para chamar de sua. Principalmente sem depender ali da intermediação de algoritmos e coisas do tipo para você alcançar esse pessoal que realmente está disposto a acompanhar teu conteúdo, a acompanhar o teu ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? E até tem um fator aqui que impulsiona essa necessidade, que é essa questão do volume, a IA colocada, trouxe a questão de um volume de produção de conteúdo gigantesco. Ilimitado. Muitas vezes pasteurizado, né? Sem ali a marca, né? A questão única, a visão única da empresa. E obviamente que o público não tem mais conteúdo sendo produzido do que pessoas com tempo e disposição para consumi-los. Ou seja, então é necessário que você tenha ali uma base onde você consegue criar uma conexão verdadeira. Então você que nos ouve aqui, nos acompanha no Conversa B2B, a gente espera que tenha aqui uma conexão criada. Isso tem muito valor. Transporta isso agora para a tua empresa, né? Criar esse tipo de conexão. E uma maneira, obviamente, de criar conexão é tendo esses conteúdos verdadeiros que mostrem o valor ali da tua visão a respeito de um assunto ou tema. Hoje, aqui tu acha, então, que o negócio passa por criar uma audiência para você ter uma newsletter, um programa específico. O que a gente aqui pode trazer para o pessoal refletir em relação a 2026? Eu acho que a construção de canais proprietários sempre foi uma discussão, né? Se falou muito de blog há muito tempo, se falou muito de até podcast, né? Acabou tendo uma febre, tiveram muitos. Hoje tem diminuído, né? Porque é um ato de fé aqui, né? Porque a gente não tem tantos dados, né, de audiência, quem é exatamente a audiência. Obviamente a gente tem um nível de dados, esbarra com vocês por aí em eventos, em reuniões e tudo mais, mas é um instrumento de pouco dado, salvo o YouTube, que acaba eventualmente trazendo alguma indicação, mas não é o nosso canal mais adequado. Então, assim, ter canais em que você consegue ser verdadeiro, se expor e se colocar, seja ele em texto, imagem ou qualquer formato, é super importante, porque ao final do dia a gente tem visto, né, que as dificuldades que são em utilizar canais que não são seus. A gente já falou de dificuldade de mídia, a gente falou da dificuldade de tantas outras coisas. Então, criar essa sensação de comunidade, ser essa referência, seja com uma newsletter recorrente, seja com um podcast, ou seja com postagens que seja recorrente, você precisa distribuir uma comunidade, um grupo de WhatsApp, o que é que seja. O lance todo, o grande desafio, como tudo na vida, é ser consistente. Então, é muito mais fácil você fazer por um período e parar, e aí isso não se estabelecer como um canal de confiança, né? Então, o segredo é você persistir, escolher o seu canal,
persistir nele e porque também a própria inteligência artificial, a gente tem visto isso, para o nosso caso específico, ele acaba fazendo esse trabalho de trazer o teu canal, eventualmente, para um processo de uma curadoria. Uma curadoria, exato. Assim. E aí ele te traz, você tem essa chance também. Então, o canal próprio é o que te salva desses balanços que acontecem. No final, se você tem 1.000, 1.200, 1.500, 5.000 pessoas que assinam a sua newsletter, né, e que são pessoas que se interessam em te ouvir, estão dentro daquela aspecto de confiança, né? Uhum. Porra, é o que tem maior valor, porque hoje em dia tem ficado difícil conquistar audiência, né? Ter sua própria audiência é o desafio. E própria mesmo até no sentido de a maneira como você consegue entregar o conteúdo. É óbvio que a gente não vai conseguir fugir das plataformas que são intermediadas por algoritmo. Então, por exemplo, cara, eu tenho meus seguidores lá no LinkedIn. Beleza, isso tem valor. Total. Só que é importante que você consiga... Eu tenho meus seguidores no Spotify, no YouTube, tudo bem, tudo isso tem valor, claro. Mas tu precisa ter uma base própria. Porque até um exemplo real, o LinkedIn teve uma série de mudanças de algoritmos ao longo do ano. E a gente acompanhou uma série de casos de pessoal falando, o alcance das todo minhas o trabalho que eu postagens fiz, a minha postagem tombou agora... pela metade, todo mundo desesperado. Ou seja, ele tinha... Tem uma newsletter, você fala com esse público, você tirou eles daí, criou uma comunidade. Exato. Então o problema é esse, né? Exato. Então eu acho que para você ser a prova de crise ou a prova de mudanças de algoritmos, tudo mais, é importante ter esse canal direto aí, de novo. Mas pode usar o algoritmo, não é para não usar, mas é ter... E eu acho que também proporciona você ser mais profundo, né? E aí, o seu canal, você está aqui porque você quer. Exato. Né? Vocês estão aqui por livre e espontânea escolha. E aí, o importante é a gente conseguir entregar coisas que deem profundidade e que gerem resultado. Então, é um compromisso de ambas as partes, né? Isso muda completamente essa frivolidade, talvez, que volta até na que a gente falou do 10 segundos, 5 segundos, conteúdos muito pequenos e que não geram essa conexão que a gente busca aqui em canais próprios. E a conexão muito ligada a essa visão única, porque vamos lá, hoje você tem acesso a IA, você tem acesso a todas as informações do planeta com nível de profundidade super interessante, assim. O que vai diferenciar o teu conteúdo, a tua empresa, de todo o resto, de tudo que a IA está trazendo? A conversa que você gera. A conversa que você gera, exatamente. E uma conversa boa, uma conversa única, que você só pode ter com aquela pessoa. Não uma conversa que você tem com qualquer um. Essa conversa não tem valor. É que tem a troca, obviamente, né? Só fala, né? Exatamente. Então, um caminho para você conseguir gerar essas conversas é justamente esse que a gente está discutindo aqui. Bom, gente, eram 5 pontos, passamos aqui. Obviamente que 2026 vai trazer os desafios, mas seguindo alguns desses pontos aqui, a gente sabe que é difícil colocar tudo em prática, né? O desafio do dia a dia, a correria ali é intensa, mas certamente são reflexões importantes de serem feitas, de serem colocadas em prática, pelo menos as que forem aqui mais relevantes aí para o teu dia a dia, para o teu contexto de empresa, para a maturidade do teu marketing, seja ela mais alta ou mais baixa, né? O importante é começar a amadurecer. Certo, Gil? Certo. Esse aqui é o nosso episódio de fechamento desse ano incrível aí de 2025. A gente espera encontrar vocês, encontraremos vocês em 2026, seguindo com boas conversas, para trazer insights, para ouvir vocês cada vez mais também. A gente tem discutido várias mudanças para o ano, então podem gerar boas expectativas que o Conversa B2B vai vir firme e forte em 2026, certo, Gil? É isso aí. E agradecer a você que nos acompanhou em 2025, 2024 ou no último mês, enfim, você que já é seguidor, já é audiência nossa antiga ou você que acabou de chegar, fiquem com a gente, contem com o Conversa B2B durante o ano de 2026. Beleza? Turma, valeu. Valeu. Sucesso para todos nós em 2026. Bom ano.